Olá a todos, sejam bem-vindos ao Preparação Trabalhista. Meu nome é Daniel Magalhães. Se você chegou aqui no canal por primeira vez, clique no sininho para receber em primeira mão as notificações. Clique no inscreva-se e deixe aquele curtir, que a gente gosta bastante. E se você, eventualmente, achar bacana esse conteúdo, pegue o link e compartilhe nos seus grupos, porque, novamente, a gente tendo audiência, a gente consegue produzir cada vez mais conteúdo. E hoje estou aqui com o Tiago Laporte, que vem comigo nessa jornada, esclarecendo dúvidas, tirando um pouco da ansiedade e dando sua opinião, sempre muito fundamentada, sobre o que ele pensa da carreira, sobre o que ele pensa do concurso e das situações que semanalmente a gente vive, sobretudo essas notícias. Seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. E eu tenho já uma primeira pergunta, como sempre faço para você. Você acha que valeria a pena um candidato prestar a prova do IPEA, que vai acontecer em 25 de fevereiro, como sendo uma preparação para o FT? Fala, Daniel. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente estava devendo essa live, o pessoal estava pedindo aí. Eu disse, calma, a gente vai achar um tempo aí na agenda do Daniel para gravar essa live. E aí, sem enrolar muito, já vou responder logo a pergunta do IPEA. Logo quando saiu esse edital, eu fiz uma análise falando quais pontos a gente poderia extrair desse concurso para o concurso de autor fiscal do trabalho, considerando que a banca CES Gran Rio é um concurso com a remuneração bem interessante, uma remuneração próxima ali do salário inicial do UFT. E eu, no Instagram, destaquei alguns pontos que a gente poderia extrair desse edital para aplicar na preparação para o concurso do autor fiscal do trabalho. Em relação, Daniel, a fazer essa prova, eu, sinceramente, quando um aluno meu me perguntou logo no começo, professor, eu faço a prova? A minha resposta imediata foi que não. Que eu não achava que era necessário ou era recomendável o aluno fazer essa prova. E aí eu vou justificar a minha opinião, respeitadas as divergências que eventualmente a gente tem e que alguém acha que deva fazer, né? Eu acho assim que a preparação para fazer uma prova, né, ir lá, acordar cedo, estar lá, passar um domingo fazendo a prova, a não ser que o cara tenha muito tempo afastado do mundo dos concursos. Então, se a pessoa tiver muito tempo mesmo sem ter contato com concurso nenhum, talvez seja interessante. Mas, do contrário, eu acho que esse tempo que a pessoa passa indo fazer a prova, perdendo amanhã, que poderia, de repente, ser amanhã do descanso dele, o dia dele de descanso, do estudo, talvez traga mais prejuízos do que vantagens. Então, eu acho que ele depois pode pegar essas questões para ver, principalmente naquelas disciplinas que podem ser cobradas na prova de autor fiscal do trabalho, como, se não me engano, esse concurso tem realidade brasileira, políticas públicas, etc. Então, eu acho que ele pode, de repente, pegar essas questões depois, quando liberarem, né? Isso sai logo, depois que o pessoal faz a prova, começa a postar na internet, então, logo está no site, nos sites de questões, essas questões. Então, eu acho que o cara pode simplesmente resolver aquela prova, mas sem o ritual de passar um domingo fazendo concurso, etc., que eu acho que na preparação pode não ser tão legal. Então, tirando o cara que está, sei lá, 10 anos afastado sem concurso, sem fazer prova de concurso, aí o cara tem que ver até como é que está, né? Assim, a água tem que tirar rótulo, não tem. A ritualística, né, de fazer a prova. Mas se não for alguém nessa situação, eu acho que eu não faria. Eu não faria. De antemão, a gente já combinou, né? Eu sabia qual era a sua posição, mas nem sempre de concordâncias vive o mundo. Essa dialética é importante.
E eu sempre fiz essas provas, né? Eu sempre aproveitei as oportunidades para fazer. Porque talvez os editais sempre me dessem uma pressão maior. Então, por exemplo, você falou Estado e políticas públicas e realidade brasileira atual. Eu iria, se tivesse muita dificuldade, graças a Deus não tenho, em português, eu iria dar um gás bom em português, previamente a essa prova da SESGran Rio, já como uma preparação, talvez, para o UFT. Administrativo também cai, AFO também cai, eu não sei se a AFO vai vir para a FT como uma matéria ou se vai vir dentro de outro assunto. Então, eu faria com esse foco, de me testar nas matérias e na forma de cobrança que a banca tem para aquilo que for similar ao nosso cargo. Agora, sempre sem perder o foco, porque quando essa prova existir, em 25 de fevereiro, vai ter exatos 45 dias da publicação do edital. E vai ter exatos aí 70 dias até a prova, mais ou menos, no dia 5 de maio. Então, não é tempo, naturalmente, para perder, mas eu sempre gostei. Então, se a pessoa não vai surtar pelo fato de, por exemplo, não se dar bem, tem esse detalhe também, eu faria. Eu não vejo como sendo uma situação ruim, mas é lógico, cada qual tem que fazer a sua análise pessoal. Temos mais algumas perguntas, não é? Sim, sim, temos algumas. Que você me mandou. Vamos escolher uma aqui, uma bem longa. Como memorizar tantas leis e detalhes? Ler quantas vezes cada uma e quantas questões seria o ideal para fixar? Essa daí, só essa pergunta dá uma live. Assim, Daniel, sobre memorização. E o primeiro ponto. Aí eu vi muita gente falando, se for Gran Rio, vai ser Decoreba. Bom, Decoreba cai independentemente de qual seja a banca. Às vezes mais, às vezes menos. Eu postei recentemente do Instagram também uma questão que era de uma prova de consultor legislativo da Câmara dos Deputados, aplicada recentemente, da banca FGV, que era perguntando a idade da mãe social, do vigilante e idade mínima, né? Da mãe social, do vigilante e do empregado doméstico. Uhum. Empregador doméstico. Então, assim, Decoreba vai cair independentemente de qual seja a banca. Eu não sou especialista em técnica de memorização, não, mas eu acho que não há um número mágico, nem de quantas vezes você tem que ler e reler a lei para você poder fixar, e não acho que exista um número mágico também de questões que você tenha que fazer para poder estar no momento. Do pouco que eu estudei sobre aprendizagem, psicologia da aprendizagem, principalmente na época que eu fui professor de inglês, eu sabia, né, e pelo menos estudei na época, e lá se vão mais de 20 anos, que nós temos diversas formas de aprender e que nem todos os seres humanos aprendem da mesma maneira. Então, você tem um cara que é mais visual, outro que é mais auditivo, você tem o sinestésico, né? E cada um vai utilizar uma estratégia que seja melhor para si. Então, de repente, o cara vai ali, vê uma página e grava já aquela informação, porque ele tem uma memória fotográfica, outro vai ouvir e vai gravar porque ouviu, mas, pelo que me consta, não há um número mágico, né, de quantas vezes tem que ler, de quantas vezes tem que ouvir, não sei. Eu acho que cada um vai encontrar o seu ponto ótimo aí. E a mesma coisa em relação à questão. A questão serve para quê? A questão é uma forma de você revisar, excelente, né, de consolidar o aprendizado, porque você vai buscar na sua memória aquela informação. Então, quando você se propõe a fazer uma questão, você está tentando puxar lá da memória aquele conteúdo, mas também eu não sei se existe um número mágico a partir de X questões. Bom, acho que questão, quanto mais melhor. Questão é o que você vai fazer no dia da prova. Então, no dia da prova, você vai resolver questão. Então, se aquilo que você vai fazer é bom que você treine aquilo,
Então, assim, eu fui nadador durante muitos anos. Minha prova era 200 e 100 metros nado costas. Meu treino era variado. Eu nadava várias distâncias, braçada, pernada, etc. Mas eu fazia várias vezes tiros de 100 metros nado costas e tiros de 200 metros nado costas, porque no dia da prova era isso que eu ia fazer. Mas o meu treino abrangia não só isso, era isso e mais outras coisas. Então, assim, os, fazer questões é importante, como eu falei, é o que você vai fazer no dia da prova, mas não existe um número mágico e nem é só questões que você tem que fazer, na minha opinião. Estou querendo ditar regra para ninguém, mas como perguntaram na caixinha, né, Daniel? Então, se perguntaram na caixinha que eu abri, eu acho que é porque queriam saber a minha opinião, né? Perfeito. Eu acho que o grande termômetro da leitura da lei seca é o seu acerto em prova. Então, se você, por exemplo, leu a Constituição, que, lógico, é uma norma bem extensa, e você tem errado questões mais do começo da Constituição, direitos sociais, competência, seja lá o que for, até o 20 e poucos, você vai ler aquilo. Se você tem errado mais poder executivo, você vai ler poder executivo. Se você não deve ser o foco, mas eu vou tirar esse exemplo aqui como sendo um exemplo bem particular para o que eu estou querendo dizer. Se você está errando muita questão de precatórios, você vai ler o artigo 100, e só o artigo 100 dá um curso, para ser sincero, muitas horas. Então, é nesse feeling que o candidato deveria, na minha opinião, chegar. Porque as pessoas elas querem, muitas vezes, uma receita de bolo. E essa receita de bolo, às vezes, para mim, eu poderia até dizer, não, se eu ler uma lei 2 vezes, eu já estou bem seguro. Mas para algumas pessoas pode ser que essa minha regra não case muito bem. E aí eu sugiro, como eu sugeri recentemente, que a pessoa escute lei. Se você assina, por exemplo, o YouTube Premium, que é sem propaganda e é com o player em segundo plano, você vai caminhar, você vai fazer feira, você vai lavar louça ouvindo lei seca. Tem aplicativos específicos para ouvir lei seca. E aí é um estudo que, na minha opinião, pode servir e pode existir, pode se dar em um momento em que você não está estudando. Sim. Sujeito um rapaz que é empregado de uma empresa de economia pública, assim como eu fui, na minha época não existia isso. Na minha época não existia aplicativo de celular com questões, tipo QC. Hoje já tem. Aí eu disse, baixa o QC e coloque na sua meta que você tendo ali uma folga, você faz 15 questões no dia, durante o seu expediente. Estou incentivando que ninguém mate trabalho para fazer nada, mas se você às vezes vai no WhatsApp olhar uma besteira, vai no Twitter, confere o e-mail 50 vezes, acessa banco, acessa, sei lá, site de corretora, app de corretora no caso, por que não fazer algumas questões? Então eu iria nessa linha, eu iria na linha de dizer que o que vai dar o norte do que você precisa fazer, concretamente, é o seu resultado em provas. Então, a leitura ela pode ser mais intensa se você estiver errando mais, e a quantidade de questões ela também pode ser mais longa se você estiver errando mais. Vamos supor, eu acabei de ler Direitos Sociais. Fiz 20 questões, acertei as 20, sendo questões assim de diferentes níveis, diferentes bancas às vezes, ou sei lá, 90%, 95%, eu não me dedicaria a fazer mais questões. Até porque é importante ter essa noção de quando parar. Quando é que você para determinado ponto para ir para outro ponto? Na verdade, você não para porque você se sente pronto. Você meio que abandona. Você diz, não, beleza, aqui já deu, eu vou partir para outra coisa. Então, eu acho que nessa linha de você perceber o que é mais necessário, eu acho que é a linha mais adequada. Só que para isso a pessoa precisa de tempo, né? Ela precisa de vivência, de autoconhecimento. E vou pegar um gancho do que você falou, que a gente tem aplicativo específico hoje, né?
E a quantidade de recursos que a gente tem para estudar hoje é impressionante, né? As pessoas falam assim, hoje em dia o percentual de acertos é maior. Eu digo, pô, mas também, né, a quantidade de recursos que tem hoje para estudar é muito maior do que tinha há 10 anos atrás, o que é 15, o que é 20, né? Então, é natural, né? As coisas não podem ser tiradas de contexto, né? Contexto temporal, né? No mínimo temporal. Mas em relação ao aplicativo e podcast, tem um podcast interessante, que é do Tribunal Superior do Trabalho, que é o Trabalho e Justiça, né? E às vezes o cara bota ali no carro, indo para o trabalho, alguma coisa, vai ouvindo. Claro, vai tirar as coisas de processo do trabalho, porque, como é Poder Judiciário, vira e mexe fala alguma coisa relacionada a processo de trabalho, recurso de revista, enfim. Mas tem muita coisa ali que se conversa sobre direito material do trabalho que o cara pode aproveitar ali. Então, é mais uma estratégia, mais uma forma de aprender também. Teve um rapaz que é meu mentorando, sai daqui de Natal para João Pessoa, para o interior da Paraíba, dirigindo. E ele vai ouvindo a aula de Rafael Barreto. Ele tem YouTube Premium, que o YouTube Premium também permite o download. Estou fazendo propaganda do YouTube Premium, não. Nem estou ganhando nada com isso. Mas eu pago também, é 20 e poucos reais. E aí ele baixa a aula, toca em segundo plano e vai ouvindo a aula. Então ele faz da aula do cara um podcast. Aí ele gasta daqui para João Pessoa 2 horas, para o interior talvez, 2 horas e pouquinho. Na ida da semana, 2 horas e pouquinho na volta. O curso de Rafael tem 30 horas. Ele assistiu já algumas aulas aí. De uma maneira que eu acabei de estar ouvindo o quê? Rock, Safadão, nada. Eu acho que é uma maneira diferente de você se expor àquele mesmo conteúdo sem ficar aquele batidão. Porque, pelo menos para mim, ler lei seca sempre foi um negócio um pouquinho chato, né? Meio cansativo. É desagradável. É. Desagradável. É desagradável, mas ninguém passa no concurso sem se debruçar sobre a lei seca. Assim, não tem como. O cara evita, e eu fiz isso durante muito tempo, né? Quando na minha preparação, evitava, ia para o livro que falava ali da lei seca e tal, destacava, mas não tem jeito, cara. Porque as questões são extraídas da legislação, é a matéria-prima do direito, então não tem como fugir. Tem várias pessoas relatando acerca do nosso material de revisão otimizada que elas estão tendo o primeiro contato com a lei ali. Eu nunca disse isso. Várias pessoas já disseram isso. Eu nunca disse nada diretamente a elas, mas eu vou dizer agora. Essas pessoas provavelmente perderiam questões por não ter tido contato com a lei. Legislação. Perderiam. Não vou dizer que não passe, que aí seria muito fatalista e determinista da minha parte. Mas, assim, perderiam pontos porque a banca ela vai perguntar um exceto. Ela vai dizer que o CNJ tem 15 membros e o CNMP tem 14. Eu acho que é, não sei, não estou muito bem lembrado, eu acho que é isso. O CNMP tem um a menos. E assim, você fica lá viajando, pô, será que tem um? Será que tem um a menos, um a mais? E com esse contato com a lei é onde a gente tem essa chance de cair menos. E aí a exposição, conforme a sua necessidade, e uma exposição por várias fontes, poderia ser interessante. É possível que os cargos venham a ser divididos por área? Você acha que isso ainda está em pauta? Houve alguma discussão que eu perdi recentemente? Não. Sobre o concurso, vim para autor fiscal do trabalho por área. Medicina. Não, isso aí é seguinte. Em determinado momento da carreira era separado, né? Você tinha um concurso do OFT legislação, que não é a legislação do CESP, né? Que a legislação do CESP é a NR, né? Mas era o OFT legislação da carreira, era o OFT que cuidava da parte da CLT, né? Basicamente ali, salário, fundo de garantia, jornada, etc. E você tinha o OFT segurança saúde do trabalho, que era o cara que fazia auditoria de NR. Esse modelo, ele é um modelo que a OIT desaconselha, né? A OIT aconselha que seja um modelo de fiscalização único, né? Com uma carreira só, sem divisão, e que o cara faça tudo,
e lá dentro ele se especializa em alguma coisa. Então, eu não vejo a prova vindo separada, não. Até poderia, né, retomar essa ideia aí de legislação, segurança e saúde, de repente uma FTTI, né, a carreira, acho que precisaria de muita gente hoje dessa área de ciência de dados, de tecnologia da informação. Tem concurso que é feito assim ainda, salvo engano, o TCU, né, todos são auditores de controle externo, mas, se eu não estiver enganado, o concurso é separado por área de atuação. Isso faria sentido no concurso de autor fiscal do trabalho, mas eu não vejo vindo, não. Não vejo vindo assim. Eu acho, inclusive, que isso daí pode ter voltado à tona por conta da quantidade de vagas. As pessoas viram a quantidade de vagas e pensaram que poderia haver essa especialização. Me perguntaram também sobre TI, devem ser alguns cobrões aí, nerds da tecnologia, querendo programar. Eu disse que dentro da carreira existem seleções, e fica aqui mais uma vez esse registro. Dentro da carreira, para quem se interessa por banco de dados, por data mining, por big data. Eu não sei nem se big data e banco de dados é a mesma coisa, acho que não. Nuvem, esses troços aí, tem seleção para quem se interessa por isso. E fazendo uma última pergunta para a gente dar a esse vídeo a roupagem que a gente pensou, um vídeo mais curto, lhe perguntaram a possibilidade de existir vagas regionalizadas. O que você acha disso? E até houve esse boato, né? Recente? Houve esse boato, eu fiz um post grande, deu até uma certa polêmica. Infelizmente, na carreira de autor fiscal do trabalho tem um histórico ruim de concurso com vaga regionalizada, né, que foi o concurso de 2006, concurso do qual participei também. E a gente tem um histórico ruim. Eu acho que não à toa os concursos com esse patamar remuneratório do Executivo Federal não fazem mais concurso regionalizado. Então, se você olhar o concurso da Receita Federal, já foi regionalizado, não é mais. O concurso da Polícia Federal já foi feito regionalizado, não é mais. O concurso da AGU. Então, assim, carreiras do Executivo Federal desse patamar remuneratório, elas não fazem mais concurso regionalizado e provavelmente por conta dos problemas que normalmente surgem com concursos regionalizados. Remoção, a gente sabe que remoção no serviço público é um tema muito sensível e não é à toa, né, Daniel? Você está respondendo pergunta na sua caixinha sobre lotação há 200 anos. Basta você abrir uma caixinha lá que o pessoal pergunta sobre lotação. Então, assim, é um tema sensível, né, no serviço público. Dá muita confusão, muita briga, e como eu falo, você gerar um concurso regionalizado, você fazer um concurso regionalizado, você só está atraindo uma discussão que é para ser lá na frente, você já está trazendo para o edital. Então, normalmente dá problema. Então, eu não vejo o concurso de autor fiscal do trabalho sendo regionalizado. E só dando um disclaimer, eu não tenho interesse em remoção, já estou na minha lotação onde eu quero há 17 anos, não tenho poder nenhum de influência sobre a banca, estou só relatando o fato que aconteceu e uma análise minha que eu faço sobre a situação, que eu acho que nós não teremos um concurso regionalizado. E eu concordo com tudo que você disse. Só para complementar, vendo por outro prisma, em concurso do TCU, por exemplo, eu já vi isso. Às vezes a pessoa traça uma estratégia de fazer para uma região menos concorrida, só que muitas pessoas pensam da mesma maneira. Aí o que acontece? A região menos concorrida, a que seria possivelmente menos concorrida, por essa estratégia que várias pessoas traçaram, se torna uma mais concorrida. Tem essa possibilidade também, caso o número de vagas seja igualitário. E caso não seja igualitário, também já vi concursos assim, são quase 20 anos, não são mais de 20 anos nessa jornada, a pessoa presta um concurso, vamos supor, eu acho que era Rondônia, tinha 2 vagas em Rondônia e 40 em Brasília.
Aí o cara postou o quê? Que faz para Rondônia, ainda que fique em excedente, ele fica com a nota média menor do que Brasília, porque ele imaginou que todo mundo iria para Brasília. De fato, teve excedentes nas duas cidades, mas o último colocado excedente em Rondônia teve uma nota um pouquinho maior do que o último colocado excedente em Brasília. E aí a gente pode pensar em duas coisas. Ou não teve diferença, porque a nota foi quase a mesma, ou quem mudou para Rondônia, na perspectiva de pegar algo mais fácil, não teve nenhuma vantagem. Então, até nisso, para a estratégia do candidato, essa questão muda. E eu acho que, de antemão, a administração evitaria esse tipo de solução. Mas, novamente, quem sou eu para definir algum critério? Algo mais? Podemos encerrar? Não, é só para complementar, o que eu acho é que a administração precisa de uma política de remoção permanente. Em vez de estar pensando em concurso regionalizado, eu acho que a administração precisa concentrar suas energias em ter uma política de remoção permanente, de incentivo para o servidor ficar em localidades de difícil provimento, que a gente já tem, né, Daniel, que é a tal da indenização de fronteira. Então, pensar em outras formas de fixar o servidor em localidades, digamos assim, menos procuradas, do que pensar em regionalizado ou trava de remoção, essas coisas que não costumam dar certo. Me perguntaram uma coisa que agora eu trago. Me perguntaram se fossem 3 turmas de 300 para compor os 900, como é que seria? Em princípio, a cada nova convocação teria uma remoção. Existem cargos, eu me lembro agora do MPT, por exemplo, que eles chamam um procurador novo e aí abrem uma vaga de remoção e todo mundo consegue concorrer. É natural que com uma vaga de remoção poucas pessoas vão andar, mas ainda assim algumas andam. Então, por exemplo, abrir uma vaga, sei lá, para o cara que, vamos supor, o cara estava em São Paulo e se aposentou. Aí abre uma vaga em São Paulo, aí vem um cara, vamos supor, do interior para a capital, vem um cara do centro-oeste para o interior, sai um cara do interior de Mato Grosso para a capital do Mato Grosso, sai um cara do interior do Pará para esse interior de Mato Grosso, sai uma pessoa de Macapá, que tem cara de ser lotação inicial, ou Boa Vista para essa lotação, e o último deixou vaga no interior do Pará. Então é como se a gente tivesse uma filinha aí de com uma vaga 6 pessoas se movimentando. Então quem passar na primeira turma é possível, não estou garantindo, que tenha já com outras convocações, se assim for, se for várias turmas, já uma possibilidade de ser removido no curto prazo. Mas, obviamente, isso depende da administração e depende de como o planejamento desse provimento de vagas, da quantidade que vai ser aberta a cada momento e vai ser convocado a cada momento, melhor dizendo, vai ser executada. Então é isso. E agradecer nessa sexta-feira à noite a sua disponibilidade, sempre muito gentil em atender os convites. Deixem aqui os comentários que a gente volta para responder e recebam o meu grande abraço com votos de que nessa reta final pré-edital vocês consigam superar a ansiedade, focar no que precisa ser feito e receber esse edital com uma boa base já construída ou consolidada. Eu acho que o caminho é esse. Edital dia 10 e com a base, pelo menos em construção. Amém. Pelo menos em construção. Valeu.